Senador Magno Malta, acompanhamos aí o seu pronunciamento e eu quero aqui confessar que eu li essa matéria, esse artigo, vindo para Brasília no voo de ontem e também li com a mesma indignação, porque esse texto, como bem colocado, e nada me surpreende no sentido do que realmente a verdadeira manifestação de fé ela provoca. Eu aprendi, ao longo dos meus 30 anos de evangelho, que se tiver tudo em paz em relação a nós, é porque alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada com a nossa fé, alguma coisa está errada com o nosso proceder. Porque não adianta, como também se diz muito em respeito às igrejas evangélicas e no que diz muito a respeito da Igreja Universal especialmente, que é como um omelete. Quanto mais bate, mais ela vai crescer e mais ela cresce. Assim é o Evangelho, assim é a palavra de Deus. Então eu vi dentro desse artigo o que eu posso definir como preconceito, discriminação. Ali a gente encontra de tudo dentro desse texto. Um texto que realmente mostra o quanto alguns a serviço, não sabemos de quem ou a serviço de quê, querem de forma gratuita provocar o povo evangélico, o povo cristão, porque, como bem citado pelo senador Magno Malta, nós temos sim os evangélicos, mas nós temos também os católicos que defendem a família, que são pelos valores da família. Eu até me lembro agora, senador, e aqueles que me acompanham, outro dia o jornal colocou que o senador Eduardo Lopes se reuniu com 200 lideranças evangélicas e que o senador Eduardo Lopes seria contra as questões que tratam do homossexualismo e que tratam também das questões de gênero. E eu me manifestei dizendo o seguinte: eu respeito, como disse o senador Magno Malta, por convivência, mas não quer dizer que eu tenho que ser a favor, e nem tampouco que eu tenho que ser também. Eu sou contra e respeito. E disse, nesse final de semana, participamos de um evento grandioso lá na Câmara dos Vereadores, por iniciativa de um vereador lá do Rio de Janeiro, vereador Bispinaldo. Ali foi sancionado pelo prefeito o dia do encontro interdenominacional. E nós tivemos ali no plenário da Câmara uma grande quantidade de pastores, bispos, de várias denominações, porque nós temos falado o seguinte: maior é o Cristo que nos une do que a liturgia que nos separa. Nós temos que entender isso. E esse foi o nosso discurso. E lá, de forma natural, foi pedido que cantoras evangélicas cantassem, foram cantadas 3 músicas, a pastora Flor de Lis foi uma que cantou, e, de repente, durante a semana, uma chuva de críticas, dizendo que o plenário da Câmara dos Vereadores se tornou num culto, sendo que o espaço foi liberado, deliberado, de acordo com a presidência da Casa e também por aprovação do próprio plenário da Câmara dos Vereadores. O fato de se cantar um hino evangélico, não se canta um samba, não se canta um pagode, não se canta qualquer outra música num evento, numa casa de leis? Claro que sim, depende do evento, o que está acontecendo, mas as críticas foram muitas, dizendo que o plenário da Câmara se tornou um culto, e aí começaram a invocar, dizendo: o Estado não é laico. Mas veja bem, se pode usar um plenário de uma Casa Legislativa para homenagear o samba, o pagode, o carnaval, seja o que for, por que não pode
para homenagear a igreja evangélica. Mas não tem problema, se me concede, a igreja católica ir lá e fazer a missa. A missa de final de ano. Exatamente. Começando o ano legislativo, homenagear os padres, os bispos, não tem problema a Umbanda ser homenageada. O Candomblé, qual é o problema disso? Até porque quem paga aquela casa é o Candomblé. Quem paga é a igreja católica. Também. Quem paga são os evangélicos. Quem paga são os judeus. Mas se lá na Câmara tivesse sido uma exposição de abuso de criança, eles estariam dando nota 10. Estaria de acordo. Então, realmente eu faço aqui das palavras do senador Magno Malta com muita ênfase, eu faço delas as minhas palavras e quero também aqui registrei ontem já, senador Magno Malta, e registro de novo aqui o quanto eu reprovo de forma veemente o que aconteceu lá no Museu de Arte Moderna, no MAM, onde essa criança foi exposta à erotização. E a erotização é crime, é pedofilia, e pedofilia é crime hediondo. Então, o senador Magno Malta já citou aqui a convocação na CPI, entrou com a representação na Procuradoria-Geral também da República, eu recebi o documento que o senador me mandou, e é isso, os responsáveis têm que dar explicações e têm que responder. E se tipificado no crime, tem que ser julgado conforme o crime cometido. Eu concordo plenamente com isso. Então, nós temos que tomar, sim, posição e temos que registrar isso. Eu registro aqui de forma bem clara a minha contrariedade, o que eu considero um absurdo. Nós não podemos confundir arte ou chamar de arte ou cultura a erotização de crianças. Isso nós não vamos aceitar e a nossa voz nunca vai se calar aqui no Senado e no Congresso Nacional também. Então, fica registrado. Quero também agora, aproveitando e finalizando aqui a minha participação, eu quero registrar para os moradores da cidade de Barra do Piraí, que eu recebi hoje aqui a visita do prefeito Mário Esteves, também do presidente da Câmara, o vereador Tostão, e o vereador também Rafael Couto, estiveram aqui buscando ajuda para o município, mas também já falando de atitudes que eu tenho certeza estão sendo louváveis no município, que foi o caso da intervenção na Santa Casa, lá em Barra do Piraí, cuidando então da saúde da população. Também aprovei aqui mandar emendas para a cidade de Barra do Piraí e quero dizer que nós queremos realmente cuidar das pessoas. Então fica o registro da presença aqui no Senado Federal do presidente, ou melhor, do prefeito Mário Esteves, do presidente da Câmara, o Tostão, e também o vereador Rafael Couto. Outra coisa que eu quero registrar aqui, que eu também considerei muito importante, hoje foi a questão da pesca. A Secretaria da Pesca, ela hoje, através da MP que foi votada e aprovada aqui no Senado, ela ir para o gabinete presidencial. Eu já afirmei isso várias vezes e afirmei hoje ao próprio presidente. Nós tivemos uma reunião pela manhã com o presidente da República, todo o setor da pesca brasileira, de A a Z, a pesca artesanal, a pesca ornamental, a aquicultura, a carnicicultura, a pesca industrial. Tivemos todo o setor da pesca numa só mesa, o que é de se louvar e realmente mostrar que o setor, ele tem a sua importância e tem a sua representação. E eu comentei com o presidente, com todos que estavam lá, inclusive o presidente da Frente Parlamentar da Pesca, o deputado Kleber Verde, o senador Flecha Ribeiro também estava presente, a deputada Rosângela Gomes, a deputada Gorete também estava presente, e eu registrei ali que o primeiro erro que eu considero foi exatamente a extinção do próprio Ministério da Pesca. Porque quando se falava em cortar, reduzir ou tirar o que era ruim para esse país, logo se falava da pesca. Mas por quê? Porque as pessoas não sabem o que é a pesca, não conhecem o que é o setor da pesca, não sabem o potencial, não sabem a grandeza desse setor no Brasil. Então eu, como ex-ministro da Pesca, eu posso aqui realmente falar com propriedade, porque eu conheci o setor também em várias partes do mundo, participei de vários fóruns, visitei, estive na Noruega, onde a gente vê o que é a pesca. Lá o principal ministério, abaixo, claro, da Casa Civil, é o Ministério da Pesca.
E a Noruega, olha o tamanho dela em relação ao Brasil. Então, o potencial brasileiro é muito grande. Eu até comentei também, presidente, que nós tínhamos via decreto, e agora nós temos um projeto de lei que, inclusive, eu estou relatando na CCJ, que 0,5% da lâmina d'água, das águas da União, podem e têm um potencial de produção na aquicultura de 20 milhões de toneladas. Sabe o que isso significa? Em 0,5% das águas da União, nós podemos aumentar em 20 vezes a nossa produção e tornar o número 1 do mundo, como nós somos na pecuária, como nós somos no frango, e podemos ser no peixe também. O Brasil pode ser, e é, na verdade, o maior celeiro do mundo. Então, eu comemoro com alegria a ida da pesca, da Secretaria da Pesca agora, para o gabinete presidencial, porque eu creio que aí poderemos trabalhar, estudar políticas com foco, políticas que vão dar segurança jurídica para os empresários, para os investidores. Vamos cuidar do pescador artesanal, que sabemos também da sua importância. Então, eu comemoro isso e pedir ao presidente que possamos pensar no futuro de retornar com o Ministério da Pesca, para cuidar desse setor que pode ser um grande setor, tanto economicamente, socialmente, como na geração de empregos. Só no setor da pesca nós podemos gerar mais de 1 milhão de empregos em pouco tempo. Então, eu sou defensor da pesca. E um detalhe, veja só, o senador Magno Malta, presidente, o paradoxo que a gente encontra. Eu ouvi gente criticando quando a pesca foi para o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior. Disseram, o que a pesca tem que ver com a indústria? Naquele momento, nós queríamos que a pesca saísse da agricultura, porque na agricultura ela não estava tendo o tratamento devido, o tratamento que deve ter esse setor tão importante. E agora foi para o gabinete da presidência. E aí, hoje, eu ouvi o senador de Santa Catarina, o Darilo, dizer que a pesca ela é entendida como setor agrícola, por isso tem que estar no Ministério da Agricultura. E eu conversei com o senador Benedito de Lira, eu disse, vem cá, a pesca, ela está mais para a indústria ou mais para a agricultura? Ele disse, não, a pesca, ela está no que diz respeito ao agropecuário. Então, se eu pegar a palavra agropecuária, eu tenho agricultura e pecuária. A agricultura que eu entendo é plantar e colher. Pecuária que eu entendo é boi. Então, a pesca não está ali. A pesca não está no setor agropecuário. Pesca é pesca. Agora, quase tudo da pesca termina onde? Na indústria. Você vai beneficiar, filetar, você vai embalar, você vai fazer a conserva, enlatar. Então, está ligado diretamente à indústria. Mas o mérito agora não é se deve permanecer no Ministério da Indústria e Comércio ou não. O grande mérito é que foi para a Secretaria da Presidência e eu creio que nós vamos contribuir para o crescimento desse setor. Então, parabenizo os senadores que aprovaram a MP, ainda que ela trouxe divergência, não por causa da pesca, ela trouxe divergência por causa da questão do status de Ministério da Secretaria de Governo, onde alguns senadores manifestaram que o propósito era apenas dar o foro privilegiado ao ministro Moreira Franco. Fora isso, foi aprovado. Quero aqui agradecer o senador Cidinho, que retirou o seu destaque, aonde o seu destaque era para trazer de volta para a agricultura. Agradeço o senador também, Darilo Berg, Santa Catarina, que também não forçou o debate em cima disso. E com isso, então, temos esse grande passo. Parabéns a todos que participaram disso e fica aqui, então, o nosso registro. Obrigado, senador Magno Malta, presidente dessa sessão.